Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo, que você possa ser abençoado pela palavra de Deus e que você assim encontre propósito na sua vida. Como você tem nos acompanhado nessa série de programas, estamos falando sobre propósito, encontrar um propósito na nossa vida. Já falamos que não somos frutos do acaso, nós encontramos a resposta em Deus, porque tudo começa e termina em Deus. Falamos também sobre ser semelhantes a Jesus e ter o nosso caráter moldado não só pela palavra, mas como também pelas circunstâncias. Veja o quão importante é nós descobrirmos esses propósitos de Deus para a nossa vida e crescermos em fazer a sua vontade e cumprir, é claro, o grande propósito de todos, que é agradar a Deus e glorificar o seu nome. Mas nesse ponto da nossa série, nós precisamos fazer uma pergunta muito importante para você. Você está pronto para obedecer e andar nos propósitos do Senhor? Por isso, no programa de hoje, nós falamos sobre algo que nós até gostamos que as pessoas façam por nós, mas às vezes travamos em fazer pelos outros. Serviço. Nós fomos criados para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Então, eu volto a perguntar a você, você está pronto a servir a Deus nos seus propósitos? Nesses que você tem aprendido conosco? Você está pronto para agradar a Deus com o seu serviço a Ele? Servir a Deus é um grande propósito da nossa vida porque nós não fomos resgatados por Ele porque o servimos corretamente. Nós somos resgatados por Ele para servir. Veja, por exemplo, a história do povo de Israel no Egito. Deus enviou Moisés antes de que eles cumprissem qualquer lei ou mandamento para que merecessem ser salvos. Deus enviou o seu libertador e o seu salvador para tirar o seu povo da escravidão, para que eles pudessem servir. Servir a Deus em seus propósitos e obedecer os seus mandamentos. Nós somos salvos para servir. Nossas obras não nos garantem a salvação, mas a salvação nos faz servir aos propósitos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, somos feituras dele, criados para as boas obras. Como exercitamos nossos músculos espirituais, como ficamos mais fortes espiritualmente? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, em serviço a Ele, nos seus propósitos. Mas é verdade também que a nossa inclinação natural não é servir, mas ser servido por alguém. É muito bom ser bem tratado por alguém, servido por alguma pessoa, mas essa nossa inclinação natural ela pode ser transformada pelo Evangelho. Quando nós olhamos para o nosso maior referencial e o maior ensino que o nosso Salvador pode nos trazer. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir, e servir com a sua própria vida. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todo mundo está disposto a entregar a sua vida por alguma coisa, por algum sonho, algum projeto. Pelo que você estaria disposto a entregar toda a sua vida? Mais fama,
mais sucesso, mais dinheiro, mais trabalho. Nós estamos sempre prontos a fazer algum sacrifício por aquilo que nós amamos. O Senhor Jesus nos chama não a servir a coisas passageiras, mas servir a Ele, servir aos propósitos de Deus, servindo uns aos outros, assim como nosso Salvador nos serviu com a sua própria vida, nos salvando e nos libertando para que nós pudéssemos ter o sentimento que houve nele, também em nós, o de servir uns aos outros. Dos pés empoeirados, das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornaste tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornaste tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, nesse momento que nós estamos conversando sobre os temas que nós estamos abordando aqui nessa série. E hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui um dos nossos pastores aqui da Primeira Igreja, o pastor Marcos Vinícius, para a gente falar sobre servir, que é um grande propósito de Deus na nossa vida, o nosso serviço uns aos outros e como isso pode agradar a Deus enquanto nós servimos aos seus propósitos. Bom, a gente está falando sobre propósito, sobre encontrar propósito. Um dos nossos focos aqui é sempre dizer que a pessoa não foi feita por acaso, ela não é fruto do acaso. Deus tem um plano para a vida dela, um propósito para a vida dela.
E a gente já falou sobre tudo aqui. E um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida, se encontrar o propósito é importante, servir aos propósitos de Deus também é. Eu ouvi uma frase uma vez, e eu nunca mais vou esquecer, né? Deus fez um povo para ele, para que esse povo sirva aos seus propósitos. Então, minha primeira pergunta para você é: como nós podemos servir aos propósitos de Deus? Uma coisa que eu acho que deve estar sempre em consideração nesses momentos é que para eu servir aos propósitos de Deus, eu preciso conhecê-los primeiramente. É a questão mais básica, né? Não tem como eu servir aquilo que eu não sei o que é, ou eu não sei qual é o grande propósito ou os propósitos que Deus revelou na sua palavra. Então é muito importante eu conhecê-los através da Escritura, através daquilo que Deus revelou. E eu acho que nós temos sempre que nos lembrarmos que o nosso estado é um estado de queda. Então, naturalmente, nós vamos fugir de qualquer tipo de serviço que a gente tenha que prestar ou de qualquer tipo de adoração, busca a Deus, de buscar cumprir os propósitos dele. Então, a gente depende muito da graça dele. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa aprender a depender totalmente de Deus para poder servi-lo, para poder fazer aquilo que Ele quer, para poder viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Então, acho que esse é o primeiro passo, entender que somos dependentes da graça de Deus, implorar por essa graça e pedir a Deus que nos disponha o coração para esses serviços. Eu creio que o padrão ele é sempre muito elevado, eu gosto sempre de falar isso. Deus coloca o padrão sempre muito alto. Sempre o amor é um amor muito intenso, sacrificial. O serviço é sempre de entrega e não do que eu posso receber, a ideia de algo sempre altruísta, o coração precisa estar sempre com um desejo muito sincero, mas ao mesmo tempo que o padrão é alto, a graça de Deus também é alta, e é ela que nos habilita a fazer as boas vontades de Deus, né? Ele opera em nós o querer e o realizar. Então, Ele não nos deixa desamparados nesse sentido. Por isso, tamanha dependência que nós temos da graça dEle. Mas eu acredito que o primeiro passo tem a ver com a oração, com buscar a presença de Deus e pedir Ele realmente para que nos ajude a todas essas áreas de propósitos que Deus tem para a nossa vida, família, serviço, o cuidado uns com os outros, aconselhar uns aos outros, se entregar uns pelos outros, todos esses propósitos, objetivos que a Bíblia vai evidenciar para nós, nós podemos cumpri-los se nós estivermos em Cristo, dependentes da graça dEle. Não significa também, é importante falar, que nós vamos conseguir cumprir todos esses propósitos com toda a intensidade e da maneira mais perfeita. Eu repito o que eu falei, nós ainda estamos no estado de queda. Mas é interessante que, à medida que o tempo vai passando também, Deus vai trabalhando o nosso coração, vai nos santificando à medida que o tempo passa e nós conseguimos servir melhor a cada dia, nos entregarmos mais a cada dia. Então eu creio que assumir essa dependência total de Deus seria talvez aí o primeiro passo que nós poderíamos dar. Sim, e tocar no assunto da graça é importante, da nossa dependência, porque realmente sem conhecer os propósitos é impossível e sem conhecer a graça de Deus que dá essa força também é. E um dos textos que a gente leu hoje no programa e que a gente destaca, né, é o texto de Efésios. Efésios no capítulo 2, que Paulo fala que nós somos salvos pela graça, e tem uma parte que Paulo diz que nós somos feitura dele, criados, né, para as boas obras. Quando a gente fala de serviço, as pessoas automaticamente vão ligar as obras que elas realizam, mesmo que seja pelo outro ou pela igreja, e as pessoas acabam sempre vivendo essa relação conflitante entre fé e obras. Né? Será que elas podem existir juntas? Uma depende da outra. Sem obras, a minha fé é inútil. O que você pode, né, dizer a respeito disso, sobre fé e obras e o texto de Efésios lá no capítulo 2? Eu acho muito interessante esse texto de Efésios, porque ele tira de nós qualquer mérito para alcançar a vida eterna e até mesmo para alcançar a própria fé. Porque ele vai dizer, olha, pela graça vocês são salvos por meio da fé, mas isto, a própria fé, ela não vem de vocês, ela é uma dádiva, ela é um dom que Deus dá. E aí depois ele vai dizer, olha, mas apesar de que a salvação vem por meio da fé, ou seja, eu creio e uma vez que eu creio, agora a vida eterna é real para mim, essa fé é evidenciada através das boas obras
que não são para que eu conquiste algo, mas porque Cristo já me entregou todas as coisas, Ele agora me habilita a viver as boas obras. Então é como se antes as boas obras fossem um tipo de exigência, vamos dizer assim. Vamos pensar lá em Adão no início, ele tinha que obedecer. Então ali dependia de uma boa obra, obedecer a Deus, para que ele fosse aprovado naquele estado. Mas a partir do momento em que Adão pecou, o homem só pode ser salvo pela graça. Então, quando ele é salvo, agora ele é habilitado para as boas obras. Ele pode viver as boas obras, mesmo tendo o coração ainda manchado pelo pecado. Mas, interessantemente, Tiago vai trabalhar muito a questão das obras também. Porque nós corremos dois riscos aqui. Dar uma ênfase muito grande na fé e acreditar que as obras não fazem parte. E aí Tiago, no capítulo 2, vai bater muito isso na sua carta. Ele vai falar, olha, se alguém chegar aqui necessitado, você der um tapinha nas costas e falar assim, vai em paz e que Deus enche a sua prateleira e não fizer nada, do que adianta isso? Se chega alguém com frio e você fala assim, vai lá, que Deus aqueça o seu coração, mas você não se preocupa em aquecer aquela pessoa, isso não está servindo de nada. E ele ainda vai falar assim, você vai dizer, eu tenho fé e você tem obras. E Tiago fala, então me mostra a sua fé sem obras, para que com as minhas obras eu demonstre a minha fé. E o outro risco é ir demais só para as obras também, e cair no ativismo. Eu tenho que fazer tudo o tempo inteiro e Deus vai se agradar apenas daquilo que eu fizer. Na verdade, fé e obras não se anulam, fé e obras não são conflitantes, elas se complementam. Eu creio, Deus me deu o dom, a dádiva da fé, eu posso crer em Cristo, e agora porque eu creio, eu posso fazer as boas obras que agradam ao Senhor, boas obras essas que Ele já preparou de antemão, né, desde antes da fundação do mundo. Então, as boas obras, elas evidenciam, elas testificam que a minha fé, ela é genuína, ela é verdadeira. Eu deveria desconfiar muito se a minha fé não é demonstrada através das minhas ações, das minhas obras. Então, não é que as boas obras elas conquistem algo, mas elas evidenciam que o meu coração verdadeiramente crê. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Há muitas religiões ou pessoas que têm uma fé verdadeira no objeto falso, mas que têm uma fé verdadeira, e eu gosto de falar, por exemplo, de um homem-bomba. O homem-bomba tem uma fé fora do comum. Para ele se explodir e acreditar que fazendo isso ele está servindo ao Deus dele, ele tem uma fé gigantesca que é evidenciada em obras. Claro que a gente não precisa se explodir, mas se eu tenho fé e essa fé não é evidenciada em obras, aí é o que Tiago fala, os demônios têm mais fé do que eu, eles creem e tremem, sabe? A fé que os demônios têm produz algo no coração deles. Então, assim, se a minha fé não é convertida em obras, em boas ações, naquilo que agrada ao Senhor, então eu preciso rever o que eu estou chamando de fé. Tem alguma coisa ali que não tá correto. Sim, é verdade. Isso é muito interessante. Ela não, apesar, as pessoas às vezes colocam sobre as obras ainda fazem isso uma condição de salvação, mas na verdade nós somos salvos para realizá-las e fazer isso para a glória de Deus e servir. E por falar em serviço, as boas obras, né, estão dentro desse serviço a Deus, né, que o agrada e que é um grande propósito dele. Tem um outro texto que nós lemos hoje, que fala sobre o nosso grande alvo, que é ser como o Senhor Jesus, lá em Marcos 10, quando ele fala sobre servir, sobre colocar o outro acima, você tem que ser pequeno, você não pode ser o maior de todos. Tem pessoas que nos assistem e todos nós, né, temos uma condição natural, uma tendência a fazer o oposto, ao querer ser servido ao invés de servir, a semelhança de Jesus. Então, encorajando essa pessoa, dando características de como é esse serviço a Jesus, como você encorajaria essa pessoa a ser como Ele, no servir a Deus e servir aos propósitos de Deus? Eu acho que a gente pode até citar outros textos, como por exemplo Mateus 18 ilustra isso. Começa com os discípulos discutindo sobre quem é o maior no reino de Deus. Mas eu gosto muito de me lembrar também do texto de Filipenses 2, onde vai falar que Cristo, o único que poderia exigir ser totalmente servido, né? Ele assume a forma de servo. Ele é Deus, mas ele não age com usurpação para ser tratado como Deus, mas assume a forma de servo. E quando há um momento de discussão, quem é o maior no reino dos céus?
Jesus é aquele que levanta e vai lavar os pés dos discípulos, fazendo um trabalho mais baixo, né? Aquele trabalho de escravo mesmo. Eu creio que a gente precisa se lembrar que servir a Deus é uma forma de, ou melhor, servir ao próximo é uma forma de servir ao Senhor. Entender que o meu irmão ele é superior. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu sou servo do meu irmão. Quando há alguém superior a mim, o meu chefe no trabalho, por exemplo, eu sirvo a ele. Eu faço aquilo que ele deseja, aquilo que ele ordena, porque ele é alguém que está em um estado de superioridade. Se eu considero o meu próximo com essa mesma intensidade, vejo que ele está acima, né? Considere cada um ou outro como superior a si mesmos, eu vou entender o meu papel de servo, o meu papel de fazer como Cristo, de me entregar, não pelo que eu posso receber, porque eu já recebi tudo, eu já recebi a vida eterna, eu já recebi Cristo, sabe? Ele já me deu tudo que eu poderia ganhar. Então agora não tem a ver com o que eu vou receber, mas com o que eu posso fazer para que Deus seja glorificado e para que meu irmão seja servido. E aí é interessante esse ponto de que nós temos a tendência de ir para o outro lado e pensar assim, quanto mais pessoas me servindo, melhor, né? Eu quero chegar num patamar alto numa empresa para eu ter vários ali aos meus comandos. Mas a grandeza de um homem, ela não está em quantos servos ele tem, mas em quantas pessoas ele serve. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, sabe? Quem eu posso servir? Quantas pessoas eu posso abençoar através daquilo que Deus me entregou, através dos talentos, das habilidades? Quais cuidados eu posso oferecer às pessoas à minha volta e se entregar de total coração, entendendo que a dor do outro ela é minha. Tem uma música que eu gosto muito, se eu não me engano é do Vencedores por Cristo, pelo menos eu já ouvi na voz deles, que fala assim: ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É isso, sabe? O problema do meu irmão é meu problema, a dor dele é minha dor, os conflitos dele são meus conflitos, as angústias, enfim, aquilo que ele vive é meu também, eu vou trazer isso para mim. Aí você pode perguntar assim, mas isso é pesaroso. Exatamente. Mas na cruz, Cristo levou tudo aquilo que eu tinha de mal da maneira mais pesarosa para me servir. E agora eu posso servir aos outros dessa maneira. Então, fazendo isso, eu sirvo a Cristo. Ele é glorificado através dessas boas ações. E aí nós conseguimos viver a unidade do serviço, né? Que é uma parte essencial do povo de Deus. Sim, isso é muito importante. E uma palavra final, uma pessoa que está nos assistindo e está vivendo esse momento oposto na vida dela, talvez está disposto a dar a vida para ser mais famosa, para ter mais servos, para ter mais empregados e que precisa talvez mudar o foco, talvez de entregar mais a sua vida para servir. Uma palavra final encorajadora para essa pessoa que nos assiste e que precisa entender o que é servir. Eu sou uma pessoa apaixonada por aviação, muito apaixonada. Consigo falar com você horas e horas sobre aviões. E na minha cabeça eu sou um excelente piloto. Eu consigo sentar na cabine de um avião e fazer aquela máquina subir voo e depois pousá-la. E é claro que isso não é verdade, eu não consigo pilotar um avião, ainda que eu goste e conheça uma série de fatores acerca de uma aeronave. Mas um passageiro não pode assumir o lugar de um piloto, ele não é preparado para isso. Um servo não pode assumir a posição de um rei, ele não tem habilidade para isso. Todas as vezes que nós queremos ocupar um posto que não é nosso, nós estamos fadados à destruição. Do mesmo jeito que se eu quiser pousar um avião, eu vou causar um acidente e matar todo mundo que está a bordo ali. Então eu uso essa ilustração para que você entenda que o seu papel não é de ser um rei, o seu papel é de ser um servo. Deus te fez para ser um servo, Ele é o rei verdadeiro, nós servimos a Ele. E uma das maneiras de servir a Ele é servindo os outros. Se nós assumirmos a cadeira de rei e quisermos nos assentar em um trono para poder governar as coisas, uma tragédia sem tamanho vai acontecer. Mas se nós nos entregarmos de todo o coração para servir, se você dispor o seu coração a servir as pessoas à sua volta, você vai encontrar significado, felicidade, sentido, você vai se sentir útil e você vai entender que vivendo para aquilo que Deus te fez para viver, aí você vai encontrar o seu lugar. Então não queira ser um rei e ter várias pessoas ao seu serviço. Cristo é o rei, Ele tem servos ao serviço dele. Você, como um servo, sirva as pessoas à sua volta, para que assim Cristo seja glorificado e você seja grandemente abençoado. Espero que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.
Me chamo Gustavo, tenho 18 anos, sou filho do Marcos e da Silvana, sou apaixonado por teologia e filosofia e de tudo aquilo que me leva a pensar mais sobre Deus. Essa é uma pergunta que, no decorrer do tempo, muitos pensadores, muitas pessoas têm tentado responder. Nós, como cristãos e filhos de Deus, creio que não precisamos responder essa pergunta porque ela já foi respondida por nós. Nas Escrituras Sagradas fala que nós estamos neste mundo para glorificar a Deus, nós existimos para glorificar o nome de Deus e fazer com que Ele seja louvado. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, responde muito bem essa pergunta. Quando ele nos exorta e nos chama a guardar o bom depósito que Deus confiou a nós. E é para isso que nós estamos aqui nessa terra, é para isso que nós existimos, para guardar este bom depósito. Essa é a nossa tarefa principal e esse é o nosso propósito. Entender esse propósito é importante porque a nossa teologia define a nossa biografia. Então, quando eu tenho um entendimento bíblico de que a minha vida nesta terra é para glorificar a Deus e somente a isto, eu vou fazer as coisas que o fim último seja glorificar a Deus e não os meus próprios prazeres. E quando eu não tenho esse entendimento, todas as coisas, a minha vida, os meus passos são pautadas somente para satisfazer as minhas carências, para satisfazer os meus desejos e para satisfazer as minhas vontades. Existe uma citação de Tomás de Kempis que ele fala em seu livro Imitação de Cristo, que eu gosto muito, que ele diz assim: queres saber algo útil? Viva para ser ignorado e ter tido por nada. A mais alta e valiosa ciência é você ter tido por nada. E isso é algo que eu acho bastante interessante, porque nós não somos nada, simplesmente nada. E quando nós temos esse entendimento, nós começamos a viver em prol da glória de Deus. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho
enquanto vivemos a nossa vida aqui. É Cristo que nos garante que Ele estará conosco em nossa jornada. Aleluia! O que nos move é a esperança da glória vindoura, onde estaremos com Cristo, face a face com Ele. Oh Senhor, crava os nossos olhos na eternidade. Senhor, a tua igreja diz: vem. O Espírito e a noiva diz: vem, Senhor. Enxuga dos nossos rostos todas as lágrimas. Vem, Senhor. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma. Glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores. Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma. Glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores. Cristo é meu. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber informações a respeito da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo esse programa. A sua presença aqui conosco ela é muito importante. Também o seu encorajamento que recebemos por mensagens ou por encontros que temos aqui na nossa cidade. É sempre bom receber um retorno de você a respeito do nosso programa. Se você perdeu alguma parte, se você deseja rever também alguma mensagem, você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30, com reprise às 21 horas pela TV Rio Doce. Também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV, e todos os dias pela IPP-TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você assim cresça na presença do Senhor, debaixo de sua graça, servindo aos propósitos